A partir do versículo 1, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus, do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na semana passada nós falamos, sobre a importância da oração e também da vigilância. Pois Jesus ele nos exorta que isso deve ser feito para que nós não caiamos em tentação. Mateus capítulo 28, versículo 41. Jesus exortando aos discípulos ali no monte do Getsemane, que eles deveriam orar e vigiar para que não entrassem, não caíssem em tentação. Na mensagem que preguei aqui na semana passada, eu destaquei que nós estamos acostumados a orar, mas que muitas vezes pecamos quanto à vigilância, e que fazer isso é como trancar a porta e esquecer de trancar a janela. Não adianta a gente deixar a porta da casa trancada se a janela está aberta e a gente vai dormir. E aí o ladrão pode entrar na nossa casa, um animal, um inseto, à noite, por exemplo. Então é importante que a gente possa, para ter segurança, ter todos os cuidados que são necessários. É isso que Jesus está querendo dizer, que nós precisamos ter uma vida de oração, mas precisamos estar atentos também à questão da vigilância. Aí no texto de hoje, que acabamos de ler, o Senhor diz, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Essa expressão, dita pelo Senhor na visão do apóstolo São João, preso ali na ilha de Patmos, ele está comparando a volta do Senhor ao ladrão que chega para roubar a casa sem que ninguém esteja esperando. E essa expressão, ela não foi dita à igreja de Sardes, a igreja que estava localizada ali naquele lugar, naquela cidade, à toa, porque Sardes, ela era uma cidade que tinha sido capital do Império da Lídia. Ela ficava situada no alto de uma montanha, era uma cidade poderosa que tinha grande fama, riqueza, reputação, era uma cidade próspera e orgulhosa de suas indústrias de lã e de tinturaria, mas também ela era uma cidade que era conhecida por causa de um passado humilhante, um passado vergonhoso, porque essa cidade havia sido invadida duas vezes no passado
devido ao mesmo erro nas duas situações. Sabem qual foi o erro de Sardes nas duas vezes que ela foi invadida? Falta de vigilância. Falta de vigilância. Os guardas estavam dormindo. Eles confiaram tanto na própria estrutura, nas muralhas, na fama, que pararam de vigiar e caíram. A primeira invasão foi pelos persas em 549 a.C. A cidade ficava num monte com muralhas, mas um soldado persa subiu sorrateiramente por uma fenda e não havia ninguém vigiando. Sardes confiava em si mesma que não vigiava. A segunda invasão foi pelos Seleucidas em 214 também a.C. e novamente os guardas estavam dormindo. A cidade caiu porque achava que estava segura demais para ser atacada. Vocês estão pegando a ideia? Estão conseguindo captar? Agora faz sentido Jesus dizer: se você não vigiar, eu virei como um ladrão. Jesus usou a memória vergonhosa da cidade para dizer que eles estavam dormindo de novo. Eles estavam confiando em sua reputação, no início notável que essa igreja havia tido, mas não confiavam na vigilância espiritual. Em outras palavras, vocês estão cometendo o mesmo erro. Vocês têm nome de quem está vivo, de quem vive, mas estão mortos, estão relaxados, dormindo espiritualmente. O Senhor percebe que o vírus da apatia espiritual, ele continuava corroendo o íntimo da fé e da prática naqueles crentes, naqueles cristãos. E se não acordarem, eu vou chegar como um ladrão. Era uma igreja que tinha imagem, mas que não tinha essência. Ela tinha história, tinha fama, tinha dinheiro, grandeza, mas ela não estava vivendo uma realidade espiritual que era compatível com aquele início bonito, maravilhoso que eles haviam vivido. Então essa carta, ela está confrontando quem vive de aparência. Jesus, ele não se impressiona com a reputação, Jesus não se impressiona com o título de pastor, de diácono, de missionário, de intercessor. Jesus, ele não se preocupa com reputação, com aquilo que a gente já realizou na obra dele no passado, mas Jesus, ele constantemente, o que ele busca, é perceber a nossa realidade espiritual, a nossa realidade interior. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus, ele é muito duro, Ele está falando aqui com pessoas religiosas também. Ele está condenando a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Olha bem, hein? Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos, as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes
e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco você deve ser chamado chefe, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha só o que vai dizer a partir de agora. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. De novo, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. E pela terceira vez, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Então Jesus, ele não está preocupado com a aparência. Esses religiosos aqui de Mateus capítulo 23 eram os principais, os líderes da comunidade, da congregação. Os fariseus eram aqueles que eram chamados de separados. Fariseu significa isso, eles se consideravam separados dos demais, eles se consideravam melhores do que os outros. Eles achavam que eles eram superiores, porque eles eram rigorosos, no segmento, na prática da lei. Eles eram homens que buscavam viver literalmente, aquilo que a lei prescrevia. Só que a lei que eles prescreveram, a lei que eles criaram, foi uma lei que acrescentou muitas coisas que o Senhor mesmo não havia dito. Eles acrescentaram muitas coisas que não faziam sentido e cobravam isso das pessoas. Mas eles mesmos e os mestres da lei, os rabinos, aqueles que eram os escribas, aqueles que eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus ao povo, esses mesmos não estavam dispostos a obedecer, a seguir, a viver aquilo que Jesus havia ensinado, havia dito, aquilo que Moisés havia deixado. Eles mesmos não estavam dispostos a viver aquela realidade que eles pregavam. Viviam uma religião de aparência. Tinham uma aparência de piedade, tinham uma aparência de santos, mas na verdade, por dentro, Jesus mesmo vai dizer que eles eram sepulcros caiados, eram sepulcros que eram bonitos por fora, mas podres por dentro. Só havia osso, cheiro de podridão, de decomposição, não tinha vida. E não adianta a gente ter uma aparência de que a gente é crente, se a gente não tem vida com Deus, não tem vida com o Espírito Santo, não temos verdade naquelas coisas que nós fazemos. O hipócrita é aquele, que naquele tempo era o ator, que representava as peças, e a hipócrita era a máscara que o ator usava, para fazer o personagem. Já viram aqueles teatros antigos da Grécia, que tinham aquelas máscaras? Então, aquilo ali era hipócrita.
E ele era um hipócrita porque ele usava aquela máscara. Ele fingia ser alguém, ele interpretava um personagem de santidade, um personagem de alguém que era religioso, mas que na verdade não vivia, né, essa realidade. Então, essa carta à igreja de Sardes, ela é muito atual e ela se aplica diretamente à nossa realidade. Nós não podemos cair no mesmo erro de ficarmos apegados ao nosso passado, aquilo que a gente já fez no reino de Deus, né, os cultos que a gente já frequentou, as pessoas que a gente já evangelizou, as ofertas que já demos. A gente não pode ficar preso a esse passado e achar que por causa disso nós somos alguma coisa, né? Então, a gente não pode se acomodar e não buscar mais ao Senhor, não ler mais a palavra, não aplicar a palavra à nossa realidade, atento àquilo que nos cerca, atentos àquilo que nos envolve no nosso dia a dia, né? Precisamos buscar ao Senhor, nos relacionar com o Senhor, continuar realizando as obras, mas continuarmos atentos para que, ao olharmos para a nossa realidade, ao olharmos para a nossa vida, a gente não se acomode e a gente não venha a ser surpreendida por Satanás, pela nossa vaidade, pelo nosso ego, pela soberba, pela hipocrisia, né, de não assumirmos os nossos erros, as nossas limitações, as nossas falhas, ficarmos fingindo, né, ser uma coisa, né, ser uma igreja atuante, né, ser uma igreja com muito ativismo religioso, com muitas reuniões, muitos rituais, e por isso obter uma reputação diante dos outros, né, os outros olharem e falarem: nossa, essa igreja tem tanta programação, tem tanta coisa bonita, né, tanta coisa abençoada, mas é só palha, não se sustenta, não passa na prova do Senhor. O Senhor diz que as nossas obras, elas serão testadas no fogo. Aquilo que for palha vai queimar, aquilo que for pedra preciosa, for metal precioso, aquilo que for verdadeiro vai ficar. O Senhor, Ele vai provar, Ele prova as nossas obras. Então, a gente não pode viver em busca de obter uma reputação diante dos outros, mas estarmos espiritualmente mortos, sem fé, sem paixão pelas almas, sem obras genuínas impulsionadas pelo Espírito Santo. Essa crítica deve servir de alerta para qualquer comunidade ou para qualquer crente. Serve tanto para a igreja, né, para todas as pessoas que compõem uma igreja, para a liderança dessa igreja, mas serve para o líder e para todos os seus liderados, para todos os crentes que formam essa igreja. A religião formal, sem uma relação viva com Deus, ela é uma religião vazia. Ela é uma religião vazia, é perda de tempo. É possível ter boa reputação, participar de atividades eclesiásticas, nas atividades da igreja, até mesmo ter uma história de fé, mas se o fervor espiritual se apaga, a vitalidade ela se perde. Se o nosso fervor espiritual se apagar, a nossa vitalidade, a nossa vida, ela vai apagando também. Ela vai se perdendo. A gente precisa levar muito a sério essa advertência, porque ela é muito clara. Esteja atento, esteja alerta, esteja consciente que isso é uma realidade. Isso é uma realidade porque Jesus, quando está falando com os seus discípulos, lá no Getsemane, Jesus está prestes a ser preso. Jesus
vai ser crucificado. Ele está preparando os discípulos. E os discípulos ali, eles estão dormindo, estavam cansados. Jesus diz para eles, né, que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A nossa carne, a nossa natureza humana é uma natureza fraca, é uma natureza caída, que precisa constantemente da restauração do Senhor. Quantas pessoas vocês conhecem que já foram bênção aqui nessa igreja? Vamos falar só dessa igreja aqui, mas que hoje estão frias espiritualmente, estão distantes do Senhor, não estão nem distantes da comunidade, da presença nos cultos, não, mas estão distantes do Senhor, do relacionamento com Ele. Tem priorizado muitas outras coisas. Quantas pessoas? Mas isso não é um erro delas só. Isso aí é uma coisa que pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com cada um de nós que aqui se encontra. Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos buscando ao Senhor, orando e vigiando na palavra, vigiando na comunhão, vigiando no serviço ao Senhor, na casa do Senhor, nós nos acomodaremos, e acomodados nós esfriaremos, e frios nós não conseguiremos, cuidar de ninguém, porque nós não vamos nos importar, nós não vamos, desejar cuidar das pessoas, cuidar dos outros. Então, Jesus, ele traz essa advertência clara: esteja atento, fortalece o que resta que estava para morrer, pois eu não achei suas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Apocalipse 3, versos 2 e 3. Eu acho que esse texto ele não precisaria nem de explicação, porque ele está nos exortando à vigilância, está nos exortando a estarmos atentos e atentas, pois a falta dela nos leva à complacência e à decadência, o fortalecimento daquilo que resta de cada um de nós, lembrando de cada palavra e ensino recebido e ouvido inicialmente e da paixão de outrora, sendo obedientes e levados ao arrependimento, pois ele, o arrependimento, é a chave para a restauração e para a mudança. Jesus diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Então, ele está nos chamando para quê? Para que nós nos lembremos de cada palavra e ensino recebido, de tudo aquilo que nós ouvimos inicialmente, lembrarmos da paixão, do primeiro amor, como a gente costuma dizer, lembra lá do teu primeiro amor, das primeiras obras, daquela paixão do início. Para quê? Para que vocês sejam obedientes e levados ao arrependimento, porque o arrependimento é a chave da restauração e da mudança. Se a gente identifica essas coisas, se a gente entende que nós não estamos atentos, não estamos vigilantes, se a gente não busca se lembrar de tudo aquilo que a gente já viveu, já experimentou, e isso não nos incomoda, se a gente não se arrepende, o Senhor, ele virá, o juízo do Senhor virá de forma inesperada, e isso nos adverte para a urgência da nossa resposta. Sabe, se a gente não sabe o dia e a hora que o Senhor vai voltar, se a gente não sabe o dia e a hora que o Senhor vai vir nos trazer ao juízo, e aqui, gente, o juízo não é só o juízo final, tá? Lembra que o Senhor, ele corrige
e castiga quem ele ama? Hein? Sim? Então é o juízo nessa perspectiva, né? O Senhor está dando oportunidade, o Senhor está dando, né, condições para que eu, você, a nossa igreja, você que está acompanhando a transmissão nessa noite, né, você possa, né, se lembrar disso, você possa entender a importância de estar atento, de estar vigilante, de ser obediente à exortação, ao encorajamento que o Senhor está trazendo para as nossas vidas nessa noite, nesses dias, porque Ele já tem falado disso nesses dias, e isso é urgente, porque a gente não sabe, né, quando o Senhor vai nos trazer a juízo, a gente não sabe, né, o que nos aguarda na virada da curva, da próxima curva. A gente só sabe desse momento aqui, a gente não tem ciência do que vai acontecer no futuro. Então, meu querido, minha querida, se você se encontra nessa situação, se você se percebe apático, apática espiritualmente, se você se percebe como alguém que precisa buscar ao Senhor, estar vigilante, estar atento, atenta àquilo que está acontecendo na sua história, na sua vida, né? Se você tem vivido uma religiosidade apenas de aparência, né? De pegar a Bíblia todo domingo para vir para a igreja, de frequentar as reuniões ao longo da semana, se você está fazendo isso porque todo mundo está fazendo, porque se você não for, não fizer, vão falar de você, e você está preocupado apenas com o que os outros vão dizer de você, então essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã. A gente precisa entender isso, a gente precisa buscar isso, a gente precisa estar vigilante todo o tempo, né? Porque o Senhor, Ele tem urgência da nossa resposta ao chamado dEle, à exortação dEle para as nossas vidas. Entretanto, essa carta também, ela aponta para um remanescente fiel, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Em meio à apatia, havia uma pequena minoria fiel, onde a verdadeira fé ainda persistia, e estes recebem uma promessa especial: eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O branco é sinal de pureza e aceitação diante de Deus. A esperança nas palavras de Jesus. Ele diz que ainda há um vencedor que andará trajado com vestes brancas, e de que modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. O problema dos fariseus e dos hipócritas é que eles oravam nas ruas, em público, querendo ser visto pelos homens, querendo ser exaltado pelos homens. Eles metiam a mão no bolso e davam esmola para que as pessoas pudessem vê-los e eles tivessem reconhecimento público. Jesus diz que quem age assim já recebeu o seu galardão, já conseguiu aquilo que queria, que era ser visto, notado pelos homens. Tem gente que quer viver de aparência de religioso, quer ter o reconhecimento das pessoas, o reconhecimento humano, mas o texto nos diz, né, que o Senhor, Ele vai reconhecer aqueles que são fiéis diante do seu Pai. Amém? Amém. Você consegue crer nisso e glorificar o Senhor por isso? Existe aqueles que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor igualmente, será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos.
Olha que coisa poderosa, tremenda. Melhor é ser reconhecido pelo Senhor do que ser reconhecido pelos homens, porque a glória dos homens, ela passa, ela se acaba. Aqueles que hoje estão te elogiando vão ser aqueles que amanhã vão te apedrejar, se você não continuar fazendo aquilo que eles querem, se você não continuar servindo aos interesses dessas pessoas, vão ser aqueles que vão falar mal de você. Importa agradar a Deus e não aos homens, como disse o apóstolo Pedro, e João, na mensagem da manhã, quando os religiosos, novamente os religiosos, estavam ali, dizendo que eles tinham que parar de pregar e anunciar o nome de Jesus, e eles disseram, não importa agradar os homens, importa agradar a Deus. Esse deve ser o nosso espírito. Esse deve ser o nosso desejo, o nosso anseio, porque o Senhor, Ele faz com que aquilo que a gente está fazendo de bom seja visto, porque Ele nos exorta a isso, que nós devemos fazer para Ele, que resplandeça as vossas boas obras diante dos homens, mas com um propósito, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o único objetivo. Não é para que a gente fique ganhando tapinha nas costas, dizendo como a gente é bom, como a gente é crente, como a gente é fiel, é piedoso. Não é isso que a gente tem que estar buscando. A gente tem que estar buscando agradar continuamente o nosso Senhor, porque nós temos uma garantia de salvação e herança eterna e de confissão de honra e de reconhecimento diante de Deus e dos seus anjos. Também devemos observar aqueles irmãos que são fiéis ao Senhor no louvor, na adoração, no serviço e na piedade diante dele, porque o Senhor está dizendo, tem uns aí que são os fiéis, continuaram fiéis. Tem uns aí que continuam firmes, Tem uns aí que estão continuando, não desistiram, não pararam, Você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, uns poucos que não se deixaram levar, pela falta de vigilância, uns poucos que continuaram firmes e fiéis ao Senhor. Então, nós também devemos ser pessoas assim, pessoas que inspiram outras pessoas a seguir esse caminho, de santidade. Vestes brancas é igual a sinônimo de santidade ao Senhor, ou seja, de vida separada para Deus. Tanto os judeus como os romanos, eles tinham os nomes de todos os seus cidadãos que formavam seus reinos, registrados no livro. E, portanto, tinham direitos e deveres a zelar. Se por acaso infringissem a lei e o cidadão tivesse o seu nome apagado do livro, ele perderia sua cidadania e, consequentemente, todos os seus direitos. Mas no reino de Deus, isso não acontece, porque a palavra de Deus nos garante que nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele deve estar a nossa confiança todos os dias. Não devemos confiar em nós mesmos, porque somos falhos e pecadores, e se permitirmos, vamos esfriar espiritualmente. Por isso devemos buscar a presença do Rei a cada instante, e assim conseguiremos nos manter vigilantes, atentos, sendo íntegros diante dele. Essa carta ela serve como um poderoso lembrete a todos nós. Para a igreja diz que a verdadeira vitalidade de uma comunidade de fé não se encontra na aparência do templo, na sua estrutura, nos números ou na reputação externa, mas na profundidade da sua conexão com Cristo e verdade, genuidade de suas obras. Aos crentes individualmente nos alerta de que a fé
das pessoas deve ser constantemente nutrida e vigilante, para não cair, né, na complacência, que é aquela sensação de satisfação ou contentamento que pode levar à falta de motivação e acomodação, ou a um formalismo religioso sem vida, e o perigo de viver de aparência, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, não devemos esquecer que mais importante é ser do que parecer ser. Mais importante é ser do que parecer ser. Mais importante é agradar a Deus do que agradar aos homens. Mais importante é viver uma realidade de fé genuína do que uma falsa religiosidade, uma aparência de crente. Porque usa roupa igual a todo mundo, porque fala igual a todo mundo, porque ora igual a todo mundo, porque lê o mesmo livro que todo mundo lê, ouve as mesmas músicas que todo mundo ouve, mas que não vive aquilo que escuta, aprende a cada dia. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre de sermos estes e estas que ignoram essa verdade, essa realidade, porque isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Que nós sejamos esses poucos, né? Que o Senhor diz que tem um remanescente fiel, né? Que nós possamos olhar para aquelas pessoas, né, do nosso meio, do nosso convívio, que são essas pessoas que são crentes de verdade, né, que são homens e mulheres de Deus, né, que você possa ser achado e achada, né, como alguém que é chamado de um homem de Deus ou uma mulher de Deus, alguém que vive a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, né, que as pessoas possam, né, muito mais do que ver, né, elas possam confirmar isso através da sua vida, das suas obras. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por essa noite, por essa oportunidade. Meu Deus, obrigado porque o Senhor tem nos chamado à vigilância, tem nos chamado, ó Deus, tem nos exortado, nos encorajado a buscarmos ao Senhor em todo o tempo. Isso é algo maravilhoso, Senhor, de sabermos, ó Deus, que temos em Ti um Deus em quem nós podemos confiar, um Deus em quem nós podemos buscar, um Deus em quem nós podemos contar a cada dia, Senhor, até mesmo para nos exortar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nas nossas falhas, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, se temos vivido uma vida de aparência espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a termos essência verdadeira. Ó Deus, vida de fé, de comunhão íntima e profunda, contínua com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós não venhamos a errar como os fariseus, os hipócritas, os fariseus chamados de hipócritas, ó Deus, os mestres da lei, que tinham uma aparência, Senhor Deus, estavam em busca do reconhecimento humano, faziam as coisas para serem notados, percebidos pelos homens, Senhor, mas a Tua palavra nos ensina que nós devemos estar preocupados e desejosos em sermos achados, encontrados, ó Deus, e reconhecidos pelo Senhor, porque o Senhor reconhece aquele que pertence a Ti, aquele que tem andado em verdade diante do Senhor, e o Senhor nos garante que um dia nós seremos reconhecidos pelo Senhor diante do nosso Pai, do nosso Deus e diante dos anjos do Senhor. Que Jesus será o nosso advogado e que vai ser Ele que vai declarar a nossa santidade diante do Senhor. Enquanto, ó Deus, esse dia não chega, que nós, ó Deus, possamos revelar a Tua santidade às pessoas, ó Deus, da nossa comunidade, da nossa família, do nosso trabalho,
as pessoas, ó Deus, com as quais nós convivemos, as pessoas que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver juntos, Senhor. Ó Deus, que através das nossas ações, das nossas atitudes, nós possamos, Senhor, estar olhando para o Senhor. Ó Deus, se precisamos nos arrepender, ajuda-nos a nos lembrar, ó Deus, daquilo que ouvimos, daquilo que recebemos do Senhor, daquilo que já fizemos para o Senhor, de como era bom, ó Deus, te servir e, ó Deus, ter comunhão íntima contigo. Faz, ó Deus, com que possamos nos lembrar de onde caímos e voltar ao primeiro amor, ó Deus, para que as obras do Senhor, elas possam voltar a serem constantes, ó Deus, na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos orando ao Senhor, mas que também possamos estar vigilantes em todo o tempo. Faz, ó Deus, da santidade um estilo de vida para cada um e para cada um de nós. Ouve, Deus, a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que a graça rica, maravilhosa e abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso e poderoso e maravilhoso amor de Deus, o nosso Pai, e que as ricas e eternas consolações da doce presença do Espírito Santo sejam derramadas de forma abundante, ininterrupta sobre a vida da Igreja do Senhor que se reúne aqui neste lugar e sobre a Igreja do Senhor que está espalhada por toda a terra. Deus abençoe, uma ótima semana. Amanhã temos o PG.